Olá, povo de Deus, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar um texto aqui na palavra de Deus, apenas uns 2 versículos da palavra de Deus, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 24, para a vossa meditação, tá bom? Que esse texto seja de uma importância magnífica para a minha vida e para a tua vida. Vai falar o profundo aqui para você e para mim, tá bom? Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 24, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Entendeu? Então, vamos falar aqui um pouco a respeito do casamento, a vida dois. Às vezes as pessoas elas estão solteiras e elas querem casar, querem arrumar um parceiro ou uma parceira para compartilhar a vida, compartilhar os sonhos, os projetos, compartilhar a felicidade. Ninguém casa para ser feliz, as pessoas casam porque já é feliz. Então, e aí elas querem dividir essa felicidade com outra pessoa, né? Quer tornar isso, ampliar, né, o seu quadro, ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua experiência e para toda a família, para a esposa, para os filhos e assim sucessivamente. Tá certo? Então, nós vemos aqui que todas as coisas são lícitas, todas as coisas são lícitas, são permissíveis. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, tem coisas que são lícitas, que está disponível para você fazer, mas elas não convêm. Tem coisas que estão disponíveis para você fazer, mas elas não te trazem edificação. Isso pode acontecer no seu casamento. Tem coisas que convêm, mas não é propício para o seu casamento, não é propício para a vida dois. Então é necessário que você possa ter sabedoria, entendimento de compreender um ao outro, ter uma cumplicidade. Casamento é cumplicidade, ser cúmplice um do outro. Não é só querer, tipo, eu quero ser realizado e não conseguir realizar outra pessoa. Eu quero fazer isso para mim, e não conseguir fazer para outra pessoa. Entendeu? Isso vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Então, o que acontece? Às vezes é necessário a gente perder para ganhar. Às vezes é necessário a gente ceder para ganhar. Entendeu? Cedemos um pouco de espaço, um pouco de tempo, um pouco de palavras, um pouco de amor, um pouco de tudo para ganhar na frente. Às vezes nem sempre ganhamos, né? Porque se a gente tiver a mesma atitude, a gente não vai ganhar, entendeu? Mas eu quero relatar aqui mais ou menos falar uns 8 tópicos, mais ou menos, a respeito do casamento, né? São 8 pequenas atitudes para melhorar o casamento, para melhorar o seu casamento. Se você tem feito isso, então procure não fazer ou fazer com moderação, trazendo algo construtivo dentro daquilo que eu vou falar aqui. Primeiro tópico é o seguinte: ter tempo para o outro, porque as pessoas às vezes casam e não tem tempo para o outro, né? Tem tempo para o trabalho, tem tempo para os amigos, mas não tem tempo para o outro. E é necessário que a gente tenha tempo. Hoje, na atualidade, as pessoas estão numa correria frenética de trabalho. Um trabalha no horário, outro trabalha no outro, um trabalha à noite, outro trabalha no outro dia. Às vezes as pessoas só se vê final de semana e olha lá. Então, o que acontece? É necessário que você tire um tempo
para sua esposa, para ficar com ela. É necessário que você tire um tempo para o seu esposo, para você ficar com ele, para vocês curtir aquele momento e compreender esse período de trabalho, compreender esse período que vocês estão distantes um do outro, né? E esse período, talvez, se você compreender, vai te trazer saudade para vocês ficar mais juntos, ter mais amor, ter mais um apego, entendeu? Segundo tópico, sem grito. São pequenas atitudes para melhorar o seu casamento. Lembre disso. Então, sem gritos, né? Se a tua esposa falar alguma coisa, não grite, né? Mesmo que você não tenha gostado, não grite. Tolere, seja tolerante, seja razoável, seja tranquilo. Não mostre que você ficou irritado, não grite, né? Porque os gritos se torna isso um absurdo. As coisas vai levar para um lado de afastamento. Quando alguém grita com o outro, ele não quer saber de ficar perto de você, vai ficar distante. Então isso, se você grita com a sua esposa ou com o seu esposo, vice-versa, então o que acontece? Vigia nisso, tá? Porque é algo que vai trazer afastamento. E às vezes, no dia a dia, as pessoas podem praticar isso e achar que está perfeito. Eu tenho uma falha comigo e às vezes respondo alto e aí eu acho que está normal. Eu acho que está normal, mas a minha esposa sempre está me dizendo, você está gritando. Aí eu modero a voz, entendeu? Porque eu percebo que estou fora do limite. Se ela está dizendo que eu estou gritando, é porque eu estou fora do limite. Então a gente tem que ceder, a gente tem que compreender a vida do outro, entendeu? Porque assim, a mente, são duas mentes. Somos um casal, mas são duas mentes, a mente do homem e a mente da mulher. Só que é o seguinte, você não sabe o que está passando na mente dela, você não sabe o que está passando na mente dele. Então o que acontece? Vigia isso, tá bom? Terceiro tópico é admitir erros. Se errou, admita. Errei, peço perdão, peço desculpa, porque tem alguns que erram e não admite que errou. Não foi eu, não foi eu que fiz isso, não foi eu que fiz aquilo e tal. Não admite. Então, se você errou, admite. Foi eu que errei, foi eu que falei, foi eu que quis, foi eu que liguei, foi eu que, né, foi eu que convidei e tal. De repente, você convida alguém para vir na sua casa, a esposa não gostou que você convidou, de repente, as pessoas chegam e ela pega ela de surpresa, de repente, foi a esposa que convidou e pega de surpresa. Então, admita que o erro foi você. Admita que o erro foi você que fez, foi você que provocou, entendeu? Tópico 4. Rancor não leva a nada. Então, não guarde rancor, não fique com raiva. Se ela falar, depois você vai dar um abraço nela, um beijo. Perdoa. Rancor não leva a lugar nenhum. Só vai dar brecha para o inimigo. O inimigo vai ficar satisfeito com isso, vai ficar sorrindo da tua vida, da tua casa, da tua cara, porque você está de rancor. E o rancor não faz parte do casamento. O casamento foi algo que Deus constituiu lá no Jardim do Éden. Casamento, foi Deus que constituiu. Casamento, ele falou assim, mas lá ninguém casou. Mas o que acontece? Deus tornou uma família. Então isso significa casamento. Deus preparou uma mulher para Adão, Deus fez Adão e depois fez uma mulher para ele, porque viu que ele estava sozinho. O que diz a Bíblia no livro de Gênesis? Deus percebeu que o homem estava sozinho, muito sozinho, e preparou uma auxiliadora, uma companheira para que vivesse com ele, para que tornasse os dias dele mais felizes, tá bom? Então o que acontece? Quinto tópico, alimente o amor. Como alimentar o amor? O amor não é só quando às vezes as pessoas namoram, hoje eu vou pro cinema, hoje eu vou para tal lugar, pega, convida, tal, sai, tal, tudo mais. Então o que acontece? Tira um tempinho, alimenta o amor, arruma um lugar para vocês ficarem sozinho, conversar, colocar o papo em dias. De repente o trabalho do dia a dia não permite que vocês façam isso,
e às vezes tem aquele encontro, só encontro de final de semana, é um almoço, um jantar, e simplesmente isso, e nada mais, começa a trabalhar de novo, uma nova semana, e assim entra meses e meses, e vocês não têm um tempo para vocês. Então o que acontece? Alimente o amor, aquele amor que veio desde o do namoro. Então, quando entrar na fase do casamento, que vocês vão morar junto, alimente esse amor, não deixa morrer, não deixa parar, não deixa que o inimigo venha roubar isso de vocês. Porque quando você não alimenta o amor, você está dando brecha para o inimigo. Vai surgir alguém com palavras bonitas, palavras de elogios, né? Aquilo que você não faz em casa, talvez o padeiro na padaria, quando ela for comprar o pão, ele vai falar: ô linda, bom dia. Então, quem deveria falar isso era você, não era o padeiro, entendeu? Então, alimente o amor para que ele não venha morrer, entendeu? Porque se você não alimentar, ó, tudo que você não alimenta, morre. Uma planta que você planta ela, você pega ela do vaso e planta ela em outro vaso, o que acontece? Ou transfere ela para um terreno, ela precisa de alimento, ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa disso. Então o amor precisa ser alimentado. Entende isso? A vida a dois, o casamento, ele precisa se alimentar, tá bom? Tópico 6. Crítica construtiva. As críticas, ela tem que ser construtiva. Ela não pode ser destrutiva. Nunca fale mal da sua sogra, do seu cunhado, do seu sogro. Nunca fale mal de alguém para prejudicar a sua esposa, né? Vai falar: eu vou atingir ela falando mal da mãe dela, falando... Não, critique, faça uma crítica mais construtiva, aquele que vai trazer resultado, aquele que vai trazer benefícios, entendeu? Não traz uma crítica destrutiva, porque ela vai ficar arrasada, ou ele vai ficar arrasado. Talvez o homem possa até passar por isso, dizendo assim: isso não me atingiu, mas aquilo vai ficar guardado. Entendeu? Tem pessoas que guardam. Então, que as críticas sejam construtivas. Nunca chegue para criticar alguém por maldade, para destruir ela, para destruir ele, mas traga uma crítica construtiva, para que as pessoas aprendam, para que ela venha aprender, para que ele venha aprender, entendeu? Isso é algo bacana, algo bonito. 7º tópico: saber agradecer, sempre. Obrigado, tá? Se não fosse você, eu não estaria aqui. Por quê? Você não estaria no casamento, você não estaria no relacionamento, porque se não fosse aquela pessoa, você não estaria junto, você não estaria casado, você não estaria naquele... você não teria filho, você não teria netos, entendeu? Então, saiba agradecer, sempre seja agradecido, seja grato pelo que ela faz, pelo que ele faz, porque convivências, cumplicidade. Viver a dois, viver um casamento é cumplicidade. Se você não é cúmplice, você vai destruir o seu casamento. Então, a Bíblia diz que a mulher tola, ela acaba destruindo a casa, mas a mulher sábia, ela edifica. Isso também vale para os homens. Quando o homem ele é sábio, ele constrói o seu casamento, ele edifica o seu casamento. Mas quando ele não é sábio, ele destrói o seu casamento. Entendeu? 8º tópico: dá o melhor de si. Como dar o melhor de si no casamento? Pedro, ele diz assim, uma frase que diz assim, que o homem ele tem que dar vida pela sua esposa. Olha só, dá o melhor de si. Você tem que dar o melhor, o homem principalmente, tem que dar o melhor de si para o seu casamento, para ir bem. Você tem que dar estabilidade, você tem que dar conforto, você tem que dar amor, você tem que dar carinho, você tem que dar atenção, você tem que dar colo, você tem que dar a mão, você tem que dar, entendeu? Se ela pedir para você deitar no chão, deite. Eu não gosto de fazer isso, mas faça, porque você está dando de si o seu melhor, entendeu? Para agradar a sua esposa. A gente não vive para agradar nós mesmos. Às vezes as pessoas falam: eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa porque eu quero. Se você fizer isso, você está agradando a si mesmo. E a Bíblia diz aqui que a gente não agrada a si mesmo, a gente agrada os outros. No versículo 24 que eu li, diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um
o que é de outro, entendeu? Então as pessoas não buscam proveito próprio no casamento. Ah, eu vou casar porque eu quero desfrutar, né, de um casamento, de uma esposa. Não é questão disso. Você desfruta sim de uma companheira, de um companheiro, mas você tem que dar o melhor de si. Tanto ela, tanto como ele, tanto o parceiro como a parceira, entende? Então, dê o melhor de si e você vai perceber que algo vai melhorar na sua vida, tá bom? Eu quero dizer para você, a vida 2 não é fácil. A vida 2 é complicada. E o inimigo, principalmente para quem é cristão, o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele vai querer sempre destruir, ele vai querer sempre colocar uma diferença, ele vai sempre colocar na mente do homem ou da mulher que ele poderia ter algo melhor, ele poderia ter uma esposa melhor, ela poderia ter um esposo melhor, eu poderia ter um esposo mais inteligente ou uma esposa mais inteligente, eu casei com a pessoa errada. Não é isso. Faça do seu casamento algo maravilhoso, entendeu? Faça algo para o seu casamento que seja edificante, que seja melhor, tá bom? Então o que acontece? O que eu falei de Pedro, Pedro disse assim, que o homem, ele disse o seguinte, que o homem tem que dar a vida, assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim como Cristo deu a vida pela igreja, o homem tem que dar a vida pela sua esposa, entendeu? Então, para o homem é mais sério o negócio, entendeu? O homem tem que dar a vida pela sua esposa, então trate bem, tá? Essa filha de um homem, de uma mulher que você tirou de casa para ser sua companheira, trate bem, cuida dela, dentro das suas possibilidades. Talvez você fale assim, mas eu não tenho dinheiro para levar ela no shopping, mas assim, você pode ir na sorveteria, você pode ir em qualquer lugar, tá bom? São informações que a gente pode pegar no dia a dia. Se você precisa de uma experiência, se você precisa de algo, então comece a ler livros de autoajuda. Muitas das vezes a Bíblia ajuda muito, 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 mas se você não compreende a Bíblia e quer um livro de autoajuda, quer um conselho, tem muitas opções. Hoje com a internet, no celular, você tem muitas opções. Que Deus possa te abençoar, que esse seu casamento seja de paz, de alegria, de felicidade e de cumplicidade, e você possa viver uma vida abundante em Cristo Jesus a dois. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu joinha, tá bom? E não esqueça de você de ativar o sininho para receber as notificações para melhorarmos o canal, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.